Dando continuidade aqui às questões, comando, vamos lá, para mais uma. Vamos rasgar essas questões aqui, para ir para a prova sem medo de ser feliz, né? Vamos para cima, olha só. Viu que tá falando sobre proa verdadeira, DMG, desvio de bússola, proa magnética, rumo bússola, rumo verdadeiro, rumo bússola, rumo magnético, enfim. Se você bater o olho em questão assim, você tem que saber que já está falando sobre o pé de galinha e você vai precisar usar aquelas fórmulas. Assim como nas questões de fuso horário, quando você vê que está falando sobre HLE, HLO e Hora Zulu, UTC, você vai ter que fazer aquele desenho lá do fuso horário. Se você não viu a aula de fuso horário e precisar, tá aqui no card aqui em cima, beleza? É só clicar aí ou vai estar aí na descrição do vídeo. Então, quando você vê o pé de galinha, você tem que saber as fórmulas. Nas aulas passadas aí, eu coloquei as fórmulas aqui. Nessa aula eu não vou colocar fórmula não, já vou fazer direto. Eu quero que você já tenha em mente quais são as fórmulas, as 5 fórmulas. Então, antes de resolver essa questão, eu quero que você pare a aula e tente resolver. Coloca as 5 fórmulas aí do lado no caderno e vai tentando resolver sozinho. Não conseguiu? Beleza, você vai, despausa a aula e continua aqui. E vai tentando resolver. Eu fiz um pedaço. Opa, tá batendo com o que eu tentei fazer, o que você tentou fazer em casa. Ah, o que ele tá fazendo aqui eu tô conseguindo fazer, beleza. Então eu vou pausar e vou continuar. Se eu não conseguir, eu despauso, assisto e tento entender onde é que eu tô errando, beleza? Pronto. Vamos pra cima, sem pane. Eu gosto de começar. Tem 2 formas aqui de você começar. Eu gosto de falar que quando não dá por um lado, dá pelo outro, lá ele. Quando não dá por um lado, dá pelo outro, lá ele. Então, ou você começa por aqui, ou você começa por aqui. Por que eu falo isso? Porque vai ter hora que você vai começar por aqui, pelo primeiro que ele te deu, e não vai dar certo. Você não vai conseguir fazer a questão, você vai ficar travado por falta de informação. E vai ter hora que aqui você não vai conseguir fazer. Eu aconselho você sempre começar pelo começo, entendeu? Começa pelo começo. Se não deu certo, você para, fiquei travado por falta de informação. É o que vai acontecer aqui, se eu não me engano. Fiquei travado por falta de informação. Não consegui resolver, eu vou para o outro lado. Então vamos lá. Vou começar primeiro pelo começo. Proa verdadeira. Então eu vou começar com a fórmula da proa verdadeira. Qual é a fórmula da proa verdadeira? Eu vou tentar ser um pouco mais rápido para não ficar tão grande a aula. Proa verdadeira é igual rumo verdadeiro mais ou menos correção de deriva, CD. Agora que você colocou a fórmula, você vai perguntar para a fórmula, você vai olhar. PV, eu tenho PV aqui, ele está me dando PV, ele está falando quanto vale o PV aqui. Tá, aqui ó, PV vale 20. Então eu tenho, ele tem o PV aqui. PV 20. Então aqui eu venho e coloco 20. O igual eu repito. Rumo verdadeiro, ele tá me dando rumo verdadeiro aqui? Tá não, ele tá me dando a proa verdadeira, a DMG e desvio de bússola. E ele quer a proa bússola, viu? Não. Então eu repito, rumo verdadeiro. Ele não tá falando aqui na questão rumo verdadeiro. Mais ou menos correção de deriva. Eu tenho a correção de deriva aqui? Não tenho. Então eu repito aqui, ó, mais ou menos correção de deriva. Pronto. E aí? E aí lascou. Por quê? Você vai fazer a pergunta. Eu tenho 2 números para fazer a conta? Não, tenho só 20 aqui. Aqui é tudo letra e letra. E aí? Ah, mas eu posso ir atrás desse carinha aqui, ó, para resolver ele e achar o número para eu jogar para um lado ou para o outro e resolver. Mas como é que você vai achar ele para fazer, digamos assim, a conta se ele não está te dando a correção de deriva? Ele não te deu a correção de deriva. E agora? Entendeu? Ele não te deu a correção de deriva. Então aqui você fica travado, se for começar por aqui. Lembrando, galera, que isso aqui não é uma videoaula, beleza? Isso aqui é só uma resolução do exercício da maneira que eu acho mais fácil possível de você resolver, porque é um passo a passo. Se você não sabe o que significa proa verdadeira, rumo verdadeiro, correção de deriva, DMG, cara, você tem que assistir uma aula de explicação, ok? Porque não adianta. Você tem que saber o que significa. Então, não dá certo aqui.
Eu comecei pela proa verdadeira, então vou começar por aqui, já que não deu certo. Aí lembra da regra, né? Oeste é mais e leste é menos, lembra da regra. Então vamos para a fórmula da proa bússola. Proa, vou começar por aqui, né? Proa bússola é igual a proa magnética mais ou menos desvio de bússola. Agora eu faço a pergunta: eu tenho a proa bússola aqui? Tenho não, ele não me deu. Ele quer a proa bússola, mas ele não me falou quanto equivale a proa bússola. Então eu repito: proa bússola. Aí repito aqui o igual, né? Proa bússola igual. Tentei ajeitar e ficou pior, enfim. Proa magnética ele me deu, não me deu também não. Então repito de novo. Ué, vai dar a mesma coisa, comando. Calma, calma. Proa bússola, mais ou menos desvio de bússola. O desvio de bússola ele me deu. Ele tá falando que é 3. Mas é 3 mais ou menos? Como é leste, ó, é menos. Aí agora você vai parar e vai fazer a pergunta: eu tenho 2 números aqui para resolver? Tenho não, só tenho um aqui. Eu tenho letra aqui e letra aqui, ok. Mas nesse caso, eu posso sim ir atrás desse cara aqui para achar ele, para fazer a conta. Por quê? Porque nesse caso aqui, eu tenho o desvio de bússola que ele me deu. Naquele caso lá, eu não tinha correção de deriva, então não dava para fazer daquele jeito. Então vou atrás da fórmula da proa magnética, que eu quero achar ela, né? Proa magnética é igual a proa verdadeira mais ou menos a declinação magnética, DMG. Proa magnética eu tenho? Ele tá me dando aqui? Tá não. Então repito: proa magnética igual. Proa verdadeira ele tá me dando? Tá aqui, 20. Mais ou menos DMG. DMG ele me deu. DMG é o whisky, né? Mais 20. Parei. Agora eu vou fazer a pergunta. Proa. Perdão. Eu tenho 2 números para resolver a conta? Tenho. Um aqui e um aqui. Eles estão do mesmo lado? Estão. Então, acabou. Eu vou só fazer a conta. Proa magnética é igual 20 mais 20. 40. Achei a proa magnética. E pra que eu queria a proa magnética, comando? Pra que eu fui atrás dela? Pra botar ela aqui, ó. Então esse cara aqui sumiu e se transformou em 40. Agora você vai fazer a pergunta de novo. Eu tenho 2 números aqui para resolver? Tenho menos 3 e tenho 40. Eles estão do mesmo lado? Estão, ó. O igual tá aqui, eles estão do mesmo lado. Então é só correr pro abraço, filho. É só correr pro cockpit e puxa a cabra e empurra a pica. Lá ele. 40 menos 3 vai dar quanto, filhão? Faz na calculadora aí pra não errar. 40 menos 3 vai dar 37. Proa bússola 37. Não vai caber aqui não, vou colocar aqui. Proa bússola. Proa bússola, que é o que ele queria. Nossa senhora, esse B aleijado. Igual 37 graus. Minha proa bússola. Tá certo? Vamos ver se tá certo. Ai, pai. Toma. Vamos embora, hein? É pra chegar lá na prova da ANAC dando tapa no cara que vai aplicar, hein? Vamos pra cima. Próxima aula aí vou trazer mais uma questão pra você. Bom, já vou deixar aqui, ó, essa aqui, ó. Tenta resolver essa aí, ó. Na próxima aula, na próxima videoaula, eu vou até deixar aqui um bichinho aqui pra eu falar, pra eu saber como que vai ser essa questão, né? Vou trazer a resolução dela, beleza? Tenta fazer aí e coloca aí nos comentários. Se conseguiu, não conseguiu, coloca também o que você achou, que a gente vai tirar dúvida junto. Falou, comando, o céu já foi o limite e vamos pra cima. Sem pano, hein?